Yefia Melech. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está vendo essa aula ao vivo, vai assistir essa aula gravada. Estamos continuando o livro de Shoftim. Estamos mais da metade dele, tanto é que nós estamos no nono Shofet, nono juiz. Recapitulando a aula do domingo passado, que o juiz, o Iftar, ele lutou contra o Amon, os Amonitas, travou a guerra contra os Amonitas, venceu. E só que lembram que ele tinha feito uma promessa sem pensar. Ele não era um grande Talmid Chacham, ou seja, não era um grande sábio na Torá. E ele prometeu oferecer a Hashem a primeira coisa que viesse ao portão, aos portões dele, como korban, como sacrifício, quando eles voltassem para as terras de Israel depois da guerra contra os Amonitas. E, para sua tristeza, e vou além, para o seu desespero, quem apareceu foi sua filha. Lógico, ficou naquela problemática de que ele poderia ter levado o caso ao Sanhedrin, ao grande Rabi Yohanan, mas ele não fez, e nem o Rabi Yohanan ficou sabendo, foi até ele, e por causa desse descuido de ambos, digamos assim, dessa haverá esse grande erro, o próprio Iftar acabou fazendo um sacrifício de sua filha. E aqui o Midrash conta, a Torá nos diz o que podemos fazer se desejamos dar uma pessoa como um presente a Hashem. Claro que é proibido sacrificá-lo. Em vez disso, podemos doar dinheiro a Hashem. A ele, e ele considera como um korban, como um sacrifício. Quanto dinheiro nós damos? Isso já foi determinado pela Torá. Na Parashá Bechukotai, somos informados sobre o Echim, dando um valor de uma pessoa ao Beit HaMikdash. A Torá fixou o valor de cada pessoa de acordo com a sua faixa etária. E aqui a gente abre um parênteses. O pequeno Midrash diz, fala sobre essa regra no livro de Levítico, página 265, e exatamente o livro que está lá na clínica. Eu devia ter trazido para cá, mas enfim, a gente vê isso uma outra oportunidade. Continuando, Iftar estava errado ao cumprir sua promessa. Ele estava errado. Se ele tivesse perguntado aos juízes do Sanhedrin, ele poderia ter decidido que ele pagaria 10 moedas de shekel a Hashem, se a filha dele tivesse menos de 20 anos, ou 30 moedas de shekel se ela tivesse mais de 20 anos. Esses são os valores fixados pela Torá para as mulheres. É ainda mais provável que os juízes tivessem dito a Iftar não pagar nada. Toda a sua promessa não fazia sentido nenhum. E, portanto, não tinha validade. Não tinha o que ser sacrificado. Não tinha o porquê nem para quê. Além de uma haverá, de uma grande proibição, sacrifícios humanos. Por que Iftar cometeu esse erro? Porque ele não era um Talmid Chacham, ele não era um erudito, um estudioso da Torá. Ele misturou a Halachá, a lei judaica. Ele sabia que se um rei faz um decreto e alguém ignora, essa pessoa é condenada à morte. Ele deveria cumpri-la, não importa como ele merecia ser morto. Ele achou que estava fazendo isso, Lesher Shamayim, ou seja, em amor aos céus. No entanto, ele destruiu uma vida humana e foi punido por isso. Isso pode facilmente acontecer a quem não estuda a Torá. Ele pensa que está fazendo uma mitzvah
enquanto, na verdade, é uma haverá, é um pecado. Vamos dar um exemplo nisso. Vamos ler alguma coisa semelhante. Vem o Midrash e nos conta de de uma mitzvah equivocada. Sabem de quem? Olha só. Certa vez, Rabi Akiva relatou aos seus mestres: estou tão feliz. Hoje eu fiz uma grande ação. Enterrei um met mitzvah, ou seja, um corpo judeu abandonado que encontrei na estrada. Coloquei-o nos meus ombros e o carreguei por um longo caminho. Finalmente, encontrei um cemitério onde enterrei o judeu. Seus mestres lhe disseram: cada passo que você deu foi uma grande haverá, um grande pecado. Allah diz que você deve enterrar um corpo de um judeu morto encontrado em um campo ou na beira da estrada, no mesmo local onde ele estava. Você não deveria ter ido até um cemitério. O Rabi Akiva se sentisse mal. Ele disse: eu fiz Leshe Shamayim, em amor aos céus, pelos céus, e ainda assim pequei, porque não conhecia a lei. Certificar-me-ei de estudar a Torá dia e noite e não me afastarei dos meus mestres até que não cometa mais erros. Olha só, o grande Rabi Akiva. Por causa do pecado de Iftar, Hashem permitiu que outra coisa triste acontecesse. Foi um castigo para Iftar e também para os filhos de Israel, Bnei Israel. Iftar havia atravessado a terra da Shevet de Efraim, ou seja, da tribo de Efraim, a caminho da luta contra o rei de Amon, sem pedir aos homens de Efraim que se juntassem a ele na batalha. Os homens de Efraim ficaram ofendidos. A tribo de Efraim sempre se considerou uma tribo importante. Seus membros ficavam irritados sempre que eram ignorados. Os homens de Efraim reclamaram com Iftar: por que você não nos chamou? Os Bnei Efraim para se juntar a você na batalha contra Amon? É a glória? É glória de ganhar conosco? Olha só que coisa interessante. É porque você queria ser um único herói nesta guerra? A coisa tomou uma proporção dentro de um ego. Você só fez essa promessa estúpida de sacrificar a Hashem a primeira coisa que sairia de sua casa, porque o seu exército era pequeno e você tinha medo da derrota. Se você tivesse nos convidado a entrar em guerra, poderia ter evitado essa promessa e toda a terrível história aconteceu depois. Como você não pensou em nós, apenas por sua própria honra, queimaremos sua casa assim como você queimou sua filha. O tom em que Bnei Efraim, a tribo de Efraim, falaram com esse juiz, o chofete do povo judeu, foi altamente respeitoso. Além disso, a reivindicação deles também estava errada. A razão pelo qual Iftar não havia pedido aos homens de Efraim que participassem da batalha contra Amon, era porque ele temia que eles recuassem. Vocês se lembram que os membros da tribo de Efraim reclamaram uma outra vez que por terem sido ignorados? Foi quando Gidon, o segundo rei, o segundo chofete, voltou da guerra contra Midian, eles o criticaram por não lhe pedir que ajudasse. Gidon era um líder humilde e sábio. Ele sabia como acalmar os Bnei Efraim ou os judeus da tribo de Efraim. Mas Iftar decidiu ser rigoroso com ele. A verdade é que os juízes do Sanhedrin deveriam ter colocado os homens de Efraim no seu devido lugar. Eles deveriam repreendê-los. Vocês são ingratos a Iftar. Ele arriscou sua vida para salvar Bnei Israel. Se vocês não gostaram da promessa que ele fez, vocês deveriam ter dito antes. Mas vocês ficaram em silêncio até depois da guerra.
vocês não estão agindo Leshichamai em nome dos céus. Se Bnei Efraim vissem que os juízes do Sanhedrin estavam ao lado de Iftá, eles poderiam ter ouvido, mas esses juízes falharam em dar a reprovação, em hebraico, mustar, aos homens de Efraim por sua por seu comportamento desrespeitoso. Portanto, eles foram os culpados pelas horríveis coisas que veremos a seguir. Iftá respondeu aos Bnei Efraim, a tribo de Efraim, com firmeza: vocês estão errados por reclamar. Antes de me tornar um shofet, um juiz, eu frequentemente estava envolvido em batalha contra Amon. Eu tinha um pequeno grupo de homens comigo e costumava pedir que vocês me ajudassem, mas vocês nunca vieram. Vocês não se importavam com os Bnei Israel se eles estivessem sofrendo por causa de Amon. Agora, depois de 18 anos, vocês de repente afirmam que os deixei de fora? A tribo de Efraim continuou discutindo. Iftá, portanto, reuniu os homens de Gilad, da tribo de Minash, para atacar a tribo de Efraim. Em vez de ceder, a tribo de Efraim começou a zombar da tribo de Menash. São os maiores, são maiores que os melhores de vocês. Os homens de Menash não gostavam de ser provocados. Eles ficaram com muita raiva. Eles começaram a atacar os Bnei Efraim em uma batalha pesada que seguiu. Ela aconteceu a leste do Rio Jordão. Os homens de Efraim perceberam que estavam perdendo. Iftar e os homens da tribo de Efraim eram muito mais fortes do que eles. Eles tentaram escapar através do Rio Jordão de volta à sua terra, mas a tribo de Menash estava tão furiosa com eles e eles não queriam que escapassem. Eles colocaram suas tropas no Jordão e disseram para matar qualquer homem da tribo de Efraim que tentasse atravessar. Muitos judeus constantemente atravessavam o Jordão. Os soldados da tribo de Menash que guardavam o rio não queriam ferir a pessoa errada, que poderia ser um homem de outra tribo. Então, quando os judeus se aproximavam, eles perguntavam: você é da tribo de Efraim? Claro, todo mundo respondia não. Os homens de Efraim sabiam que seriam mortos se admitisse a verdade, mas os soldados de Menash tinham um jeito de descobrir. Os membros de Efraim não eram capazes de pronunciar a letra Shin, SC para nós, Shin. Em vez disso, eles pronunciavam Tin, SN. Por exemplo, em vez do nome Shlomo, eles respondiam Shlomo. E, em vez de Shir, música, eles pronunciavam Tir. Os soldados da tribo de Menash, portanto, testaram todos os judeus que atravessaram a fronteira, ordenando a eles, diga, eu quero atravessar o Shibolet. Shibolet. Ficava claro que ele era da tribo de Efraim. Se o pobre homem dissesse, quero atravessar o Shibolet, ou não, em vez do Shibolet, ficava claro. Ele então era morto sem piedade. No total de soldados de Menash, mataram 42 mil membros da tribo de Efraim. Hashem não protegeu a tribo de Efraim, porque seus membros haviam sido ingratos com Iftar, que havia arriscado sua vida para salvar os Bnei Israel. Hashem culpou principalmente os juízes do Sanhedrin por terem permitido que todas essas coisas terríveis acontecessem. Eles não deveriam ter deixado Iftar cumprir a promessa e deveria ter repreendido os homens de Efraim. Então, essa guerra entre tribos poderia ter sido evitada. Após a morte de Iftar, 6 anos depois, Ibtzan se tornou Shofet. Bom, aqui o Midrash não conta muito sobre ele,
Diz apenas que ele julgou os judeus com sinceridade e os aproximou da Torá. Ibtzan morava em Bethlehem, hoje conhecida como Belém, uma cidade da tribo de Menash, perdão, da tribo de Erudá. Ele tinha várias esposas e foi abençoado com 30 filhos e 30 filhas. Ele julgou o Bnei Israel por 7 anos até sua morte. Os sábios contam uma história interessante aqui no Midrash. Ele diz o seguinte: como todo pai judeu, o shofet, o juiz, Ivtan, procurou maridos para suas filhas, bem como esposas para seus filhos. Quando era hora de se casar, ele encontrou os maridos e esposas adequados para todos e convidou seus amigos e conhecidos para 2 festas para cada filho. Uma delas era a festa de Erusim. Ela é semelhante à festa de noivado de hoje, que os judeus fazem uma festa de noivado, depois fazem uma festa de casamento. Mas o Erusim é mais sério do que apenas o noivado, é a refeição, e a refeição é uma mitzvah. A segunda festa era o casamento em si. Imagine como os amigos de Ivitsam se divertiram. Como, com o passar do tempo, todos foram convidados por eles para as 120 refeições e talvez novamente para a Sheva Berachot, ou seja, para o casamento depois. Um dos amigos de Ivitsam era um homem chamado Manoar. Manoar não tinha filhos. E Vitsam pensou: por que eu deveria convidar Manoar quando eu sei que ele nunca irá me convidar de volta, já que ele não tem filhos para se casar? Então, Vitsam não convidou Manoar para suas festas. Alguns explicam que Vitsam, que era um tzadik, tinha um motivo diferente para não convidar Manoar. Ele pensou: eu sei que Manoar, se Manoar vier fazer uma refeição comigo, ele me dará um presente, mas então eu nunca poderei retribuir a ele com um presente. Uma saída disso era não convidá-lo. Manoá sentiu-se mal por ter ser deixado de fora. Hashem, portanto, puniu Ibtsam. Todos os seus filhos morreram quando ele estava vivo. E Manoá, depois de estar casado por muitos anos, finalmente teve um filho que viveu para ser um shofet, um juiz. Isso nos mostra como Hashem pode virar a sorte, o mazal, de alguém de cabeça para baixo. Uma pessoa nunca deve menosprezar a outra pensando: eu sou rico e ele é pobre, ou eu tenho coisas que ele não tem. Ela deve ser grata por tudo o que Hashem lhe deu e tentar compartilhar com os outros. Hashem pode mudar o mazal de qualquer um rapidamente. A pessoa sortuda pode, às vezes, Shalom, Deus nos livre, tornar-se infeliz. E a pessoa infeliz pode ter todos os seus desejos realizados da noite para o dia. Mais uma história interessante que aconteceu na época do Wilf Santos. Certa vez, havia uma fonte em Eretz Israel, na terra de Israel. Um dos líderes da geração era Elimelech, um homem rico da cidade de Betlehem. Ele tinha uma esposa chamada Noemi e os 2 filhos, Mahlon e Quilion. Elimelech deixou Eretz Israel com sua família depois que a fome eclodiu. Ele ficou irritado porque as pessoas pobres continuavam batendo à sua porta sem parar. Ele não tinha vontade de compartilhar todo o seu dinheiro e comida. A família de Elimelech mudou-se para Moab, um país a leste das terras de Israel. Hashem puniu Elimelech com sua morte. Seus 2 filhos se casaram com moças de Moab. E essa história não parece familiar? Maclom e Quilion casaram-se com Ruth e Orpá. Esta é a geração da Megilá de Ruth, do livro de Ruth, que lemos em Shavuot, na festa de Shavuot. A questão é, quando a história da Megilá Ruth realmente aconteceu? Alguns dos nossos sábios explicam que a fome em Eretz Israel aconteceu no tempo do Shofet, do juiz Ivitsam. Ivitsam não era outro senão Boaz, o grande tzadik com quem Ruth se casou mais tarde.
mas nem todos os sábios concordam com essa opinião. Alguns sustentam que a história da Megillah Ruth ocorreu antes, durante o tempo dos Shofetim, Ehud e Shamgar. Décimo Shofet, o décimo juiz, que era Elom. O livro de Shofetim também não diz muito sobre o próximo Shofet, que era Elom. A gente sabe que ele veio da tribo de Zebulun e que liderou o Bnei Israel por 10 anos até a sua morte. E o 11º Shofet foi Avdon. Também não sabemos muito sobre Avdon. Hashem o abençoou com 40 filhos e 30 netos. Avdon era rico, seus filhos não precisavam cultivar suas terras, eles empregavam servos para batalhar para eles. Eles andavam pelo país em burros brancos, que na época eram considerados elegantes. Eram os 320 da BMW de hoje em dia. Era bom um chofete ter tantos filhos, como ele era responsável por garantir que todo o Bnei Israel cumprisse a Torá, ele precisava de muitos mensageiros para viajar pelo país e dar instruções ao povo. Os filhos de um juiz, um chofete, eram muito úteis para ajudá-lo em um enorme trabalho. Abdon liderou os judeus por 8 anos até sua morte. E agora a gente entra numa parte da tempo. Após a morte de Abdon, os Pelistim, que era uma tribo de não-judeus que viviam próximo às terras de Israel, eles oprimiram e perseguiram os judeus. Naquela época, um dos maiores tzadikim da geração era Manoar, da tribo de Dan. A esposa dele também era especial. Eles estavam casados há muitos anos e ainda não tinham filhos. Isso os deixou muito tristes, como a gente leu agora há pouco. Um dia um mensageiro apareceu para a esposa de Manoar e disse a ela: eu quero te dizer que você vai ter um filho. Ele começará a salvar Bnei Israel das mãos dos Filistim. A esposa de Manoar olhou para o mensageiro. Ela podia dizer que ele havia sido enviado por Hashem. Ele era claramente sagrado, Kadosh. Seu rosto brilhava enquanto ele falava. A esposa de Manoar pensou que ele poderia ser um anjo. Então, ela descartou a ideia. Eu certamente não mereço ver um anjo. Ela ponderou. Ele deve ser um navi, um profeta. Quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, o Espírito Sagrado, repousa sobre um navio, um profeta, seu rosto brilha e ele parece com um anjo. Na verdade, o mensageiro era um anjo celestial. Mais tarde, a esposa de Manoá ficou conhecida como Seleupone. Seleupone, é uns nomezinhos bons, né, de se pronunciar. Seleupone, que significa ela que se virou para ver um anjo. O mensageiro continuou conversando com Seleupone. Seu filho será um nazir a partir do momento em que nascer. Portanto, ele nunca pode cortar o cabelo nem beber vinho. Você também não pode comer ou beber nada proibido a um nazir enquanto espera esse bebê, porque o bebê recebe sua comida através de você. Não beba vinho ou vinagre de vinho. O anjo mencionou vinagre de vinho, porque no verão as pessoas geralmente mergulhavam o pão no vinagre, em vinagre. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre as leis de um nazir. Se uma pessoa promete, eu me tornarei um nazir, ela não poderá mais beber vinho. Nos tempos antigos, o vinho era bebido em todas as festas. O nazir tinha que se controlar e ficar longe de algo que ele apreciava em honra de Hashem. Dessa maneira, ele se tornava kadosh, sagrado. A gente pode entender quão difícil isso era, tentando se imaginar prometendo desistir de uma comida ou de uma bebida favorita. Digamos, um bolo de chocolate, um refrigerante, no meu caso, um pedaço de picanha com aquela capa de gordura deliciosa, bem sangrando. Isso não é difícil, né? É difícil. Ou aquela cervejinha gelada em dia de calor. Do mesmo modo, o Nazir praticava-o com autocontrole, Leche Shammai, em honra aos céus, por Hashem. Além disso, o Nazir
tinha que deixar seu cabelo crescer. Ele não tinha permissão de cortar o cabelo a partir do momento que fosse o Nazir. Seu objetivo era servir a Hashem, em vez de estar ocupado com sua aparência. O filho de Tzliponi também teria que manter esses dois sininhos, essas duas leis do Nazir, não beber vinho e não cortar o cabelo. No entanto, ele tinha duas regras diferentes dos outros Nezirim. A razão para isso é que ele não era um Nazir voluntário, ele era um Nazir especial por ordem de Deus, de Hashem. Os dois pontos que a gente vai falar agora são os que tornaram o filho de Tlepone diferente de outros Nazirim. O primeiro, geralmente, se alguém promete ser um Nazir vitalício, ele poderia aparar o cabelo uma vez a cada 12 anos, para não ficar muito pesado. Mas o filho de Tlepone não teve a permissão de fazer isso nunca. A segunda, ele era autorizado a tocar em um corpo morto. Normalmente, um nazir deveria tomar cuidado para não se tornar tamé, que é impuro, tocando em um corpo morto. Pergunta o Midrash. Por que Hashem queria que o filho de Tlepone fosse um nazir? A resposta é: Bnei Israel, naquela época, os Bnei Israel, naquela época, não eram tzadikim, não eram justos. Eles não mereciam estar completamente livres do caminho dos Plishtim. Eles mereciam apenas algum alívio. O trabalho do filho de Tzilipone seria impedir que os Plishtim atacassem e incomodassem os Bnei Israel. Para conseguir isso, ele teria que viver entre os Plishtim, como a gente vai estudar adiante. Isso poderia facilmente fazê-lo pecar e se tornar como os Plishtim, a fim de lembrar o que ele era sagrado completamente diferente dos Plishtim. Hashem queria que ele fosse o Nazir a vida toda. Hashem esperava que isso o impedisse de pecar. Então, na próxima aula, nós vamos contar a segunda parte que o anjo apareceu para Lepone, e aí eles têm uma outra conversa, e é lógico que eu acho que todo mundo já entendeu e já se deu por conta de quem seria o próximo chofete, o próximo juiz. Ou não, ou alguém ainda tem alguma dúvida. Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês e já abro para perguntas posteriores. Perguntas? Nada? Ninguém lembra dessa história do Nazir no Tanar, enfim, no livro de Juízes? Ninguém lembra? Será? Quem foi o Nazir? O Nazir, traduzido para português? Nazireu. Sansão, Boa, Sansão. Shinshon, Sansão, exatamente. Quem falou isso? Acho que foi o Cláudio, né? Foi o Cláudio? É, isso mesmo, fui eu. Cláudio, boa. É Shinshon. E a gente Bichão. vai conhecer os meandros, os mais íntimos detalhes que o Midrash conta da vida de Shinshon. Mas a gente já começa a entender por que ele teve que ser um Nazir. Porque naquela geração dele, os judeus não eram Talmid Chacham, não eram grandes estudiosos da Torá. Por isso ele teve que fazer digamos, essa desconexão com o ego, com a parte física. Então, ele não tinha que se preocupar com o paladar e nem com a aparência, mas sim ele precisava se preocupar, porque ele tinha uma função, e essa função era muito importante para o sucesso e para a continuação do povo judeu. Ou seja, já dei spoiler. Senhores, seria isso? Então, eu vou parar a gravação sobre o livro de Juízes, e